noite você que está nos vendo aqui pela região, boa noite você que está nos vendo aí pelo Facebook, pelo YouTube, todos os canais aí da net. Boa noite a você, eu sou o pastor Ladislau, sou líder da Igreja Palavra Revelada e está comigo aqui o presbítero Marcos, que também nos auxilia, nos ajuda, lidera conosco aqui a Igreja Palavra Revelada. E nós estamos aqui iniciando com você esse programa, e é um programa que a gente vai estar colocando questões, né? Questões para que você possa estar juntamente conosco, compartilhando as suas ideias e também ouvindo da gente. Então eu gostaria de deixar bem claro que você pode entrar em contato com a gente através do e-mail pastoradislau@com.br, e embaixo, no rodapé e no final de todos os programas, você vai ter o endereço da igreja, você vai ter o endereço, o telefone, que você possa estar entrando em contato com a gente com mais realidades, tá bom? Então, Deus abençoe você que está aqui conosco e espero que você continue com a gente. Mas nós temos uma questão, Marcos. Qual é a nossa questão dessa noite, Marcos? Boa noite você que está nos ouvindo, boa noite, pastor Ladislau. É um prazer estar falando com vocês. E a gente, nesse primeiro programa, o pastor esteve pensando qual uma questão que realmente pode incomodar as pessoas. Eu tenho ouvido muitas vezes falar, e o pastor pegou ali no jeito essa questão, que a gente ouve que todos os caminhos levam a Deus. Será isso uma verdade? Você já pensou aí no seu interior, profundamente, se isso é uma verdade? Se todos os caminhos que o homem criou, que o homem fala que levam a Deus, levam realmente a Deus? Bom, queremos uma religião ou queremos Jesus? Aí é uma questão outra também, que é um assunto de um outro programa, mas a religião, ela tem cegado muita gente, que cada um de nós temos uma religião. Você veio de uma família religiosa, né? Quer dizer, o homem por si só... O homem criou as religiões, né? Ele já era espírito, né? Ele precisa do quê? Ele tem necessidade, né? Necessidades. Então o que acontece? Ele vai correr atrás de uma religião. E as religiões todas, elas indicam para você que está nos ouvindo aqui um caminho, um certo caminho. Mas esse certo caminho te leva aonde? Aonde esse caminho te leva? Eu, por exemplo, a minha opinião, talvez a sua, essa aqui é uma frase errada, porque Deus, ele quando ele cria o homem, ele cria o planeta que a gente vive, eu acho que ele copia muito do céu. Ele começa falando que ele cria o homem a partir de Pai, Filho e Espírito Santo, e então um homem que tem isso, a família e tudo mais. Nós vivemos num planeta, e como eu posso falar que todos os caminhos, por exemplo, me levam para São Paulo? Então, um caminho A para ir para um B, não é todos os caminhos que vão levar me levam de um ponto A para um ponto B. Existe um único caminho. E Jesus, ele debate muito isso. Nós que cremos em Jesus, ele fala que nós erramos às vezes, que o seu povo erra, porque ele não conhece a sua palavra. E a sua palavra é o seu caminho. A sua palavra fala de qual é esse caminho que é Jesus. E se nós nos aprofundarmos nela, nós podemos entender um pouquinho mais essa questão e que vai dar uma satisfação interior. Exato. Você tem uma necessidade que não pode ser preenchida com religião. Porque se fosse, não teria milhares, ou melhor, milhões de religiões, né, no mundo todo. Se você for, por exemplo, na Índia, você vai ver que tem milhares, milhões de deuses ali. Uhum. Né? Então, a necessidade do homem, a fome do homem, um Elma Chips, né? Não vai matar a fome. Então, a religião, na verdade, nada mais é do que um paliativo que o ser humano começa a criar para si próprio, mas se ele, o próprio Deus, por causa das nossas falhas, ou da falha dos nossos antepassados, de Adão e Eva, esse portão para o paraíso foi fechado, somente ele pode abrir. Eu posso abrir com a minha chave, com a minha religião. Então a minha religião, na verdade, parece ser uma chave que vai abrir um portal que a gente vai entrar para uma dimensão celestial. Isso não é verdade, né? Tanto é que Deus amou o mundo de tal maneira, né, irmãos, que enviou quem? Seu Filho Jesus para morrer. E infelizmente hoje nós temos as religiões, ou
a religião virou um fast food, né? Essa é comida pronta, né? Você monta o prato. Você já foi, né, Marcos? Um fast food, né? Você Já. Rapidinho, né? Rapidinho, né? Você come o que você quer. Mas não come o que muitas vezes precisa. Exatamente é isso que acontece, né? Você come mais uma carne gordurosa do que uma carne que você precisa para nutriente, né? Você come algumas outras coisas, você enfeita o seu prato. Mas aquilo de verdade nutriu você de verdade? Essa é a questão. Então, a pergunta é, por que surgiu então esse dito popular, todos os caminhos levam a Deus? Porque é uma situação confortável para o homem, né? Porque o homem, ele sente essa falta de um Deus, de um Pai. Deus amou, como o pastor Lazar colocou, o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito. E às vezes nós não conseguimos entender isso. Como que eu faço para entender? Eu vou buscar a verdade, eu tenho que buscar a verdade. Na minha vida, em todos os aspectos também, tem dois jeitos de eu errar. Um é eu não saber a regra, não saber a verdade de uma coisa. Se eu dirigir o carro e não souber que uma placa pare, ela foi feita para que eu pare e outro tenha preferência, se eu não souber dessa regra, eu vou errar e eu vou causar um acidente. E tem um segundo jeito de eu errar. Eu saber a verdade e eu depois de livre, espontânea vontade falar, não aceito essa verdade. Negligencia, né? Negligencio. Então o que a gente chama a sua atenção é o seguinte: será que o que você pensa da sua vida, do que vai ser quando acabar essa vida sua de 70, 80, 90 anos vai ser? E que vai acabar, vai. E que vai acabar. Então eu chamo a sua atenção para você buscar a verdade. Porque uma das coisas que faz com que eu saiba que isso é verdade, que eu sinto uma paz interior. Então se você hoje está num caminho que você não sente uma paz interior, você não perde nada por ir procurar, por ir buscar. Tenta ouvir mais, tenta ler, para você pelo menos chegar na verdade. Depois, com a verdade na mão, a decisão é sua, meu amigo. Aí fica uma satisfação, não é, Marcos? Porque enquanto numa satisfação, eu entro por tudo quanto é tipo de caminho que existe. Eu quero me satisfazer. Não quero me satisfazer. Bom, mas não preenche. Não preenche. Vamos supor, o sujeito que, enquanto ele é jovem, né, ele sai pela vida procurando uma garota certa, a mulher certa, né? E ele sai andando por tudo quanto é canto da vida, mas quando ele encontra aquela mulher que o satisfaz, não somente fisicamente, mas que o satisfaz, que preenche a sua vida, faz com que ele encontre, parece que a outra metade que se une, então ele fica satisfeito. Exatamente isso. A religião é a mesma coisa. Eu tenho tantas as religiões, não é, Marcos? Mas e aí? Qual delas é verdadeira? Na prática, nenhuma leva a Deus. Porque nem Jesus é uma religião. Nem Jesus, ele não é uma religião. Ele é o caminho, ele é a palavra. Então eu chamo a sua atenção para que você procure essa verdade e comece a entender o grande plano de Deus. Porque nós achamos que as coisas vão e são porque são. Não. Nós todos estamos dentro de um grande plano de Deus. E Ele nos chama a atenção para isso. E se eu quiser buscar a verdade, o que vai acontecer, pastor? Tem que ser dele. Tem que buscar ele. E quem não buscar? E quem não buscar vai viver no engano, que o engano é uma aparente verdade. Esse é um grande problema. Eu tenho uma religião. Eu nasci numa religião. Eu sou tradicional. Achando que é ela que vai me salvar. Então o que vai acontecer? Vai acontecer que eu estou numa suposta verdade. Porque minha mãe, meu pai, todo mundo, meu avô, bisavô, tataravô, todo mundo morreu ali, então eles estavam certos. Bom, não é porque todo mundo caminha numa mesma direção que eles estão certos. Então é importante você questionar isso, essa questão que nós estamos colocando para você, é exatamente porque a sua vida é uma só. Se a sua vida é uma só, por que não vivê-la de verdade, na verdade e no caminho que o próprio Deus ofereceu para você? Se o próprio Deus te ofereceu esse caminho, porque é o único. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não foi eu que falei isso. E nem foi o Marcos também que falou isso. Ele próprio se colocou, eu sou o caminho.
Então é importante que você entre em contato conosco. No final de cada programa, ou no rodapé de cada programa, você vai ter então os nossos e-mails, endereços, tal, para que você possa entrar em contato com a gente, tá? Mas nós estamos chegando aqui, Marcos, ao finalzinho. Infelizmente, né? O debate não vai acabar nunca, essa conversa não vai acabar nunca. Mas estamos chegando no finalzinho do nosso tempo aqui. Mas vai continuar essa conversa. Mas eu acho que nós cumprimos o que a gente tinha pensado, que é criar ali em você uma pontinha de interrogação. Exatamente. Para que você busque. E aproveita essa interrogação que gerou em você e nos procure. Nós vamos estar te ajudando, pelo menos, indicar o caminho, porque nós também não somos o caminho. Não, nós também somos homens, erramos, somos igual a você. Não é o que a gente faz que faz com que a gente seja diferente, é o que ele fez. Se una a nós agora numa oração, para que Deus possa iluminar, indicar, né? Colocar a tua alma. Porque o único trabalho nosso é anunciar a palavra. Não é, Marcos? E o trabalho do Espírito Santo é convencer você. Eu não convenço você. E possa causar até mesmo uma rejeição de você. Mas o Espírito Santo não. Então deita pensando nisso, mas receba uma poderosa oração para que a sua vida possa ser uma bênção. E no próximo programa vamos estar discutindo isso novamente. Nesse momento eu quero convidar você para estar com a gente, reunidos, né, em toda a região, em todos os lugares que você estiver ouvindo esse programa, para a gente estar junto e elevar os céus numa oração. E nós sabemos que Jesus intercede por nós ininterruptamente, todos os momentos, a cada instante. Então agora eu quero me unir a você nesta oração, nesse programa, tá bom? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós elevamos a Ti, Senhor, essa oração e pedimos ao Senhor agora, abençoa o nosso ouvinte, abençoa aqueles que vai estar entrando em contato conosco, aqueles que também vai ficar uma palavra no seu coração, e também, Senhor, alivia o fardo, o peso, a doença, o problema, a dificuldade de cada uma dessas pessoas, Pai. Deus, é um pedido que nós fazemos, Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. E desde já nós agradecemos porque a resposta está vindo, com certeza. Eu te peço agora e te agradeço, no nome sagrado de Jesus Cristo, o Senhor. Deus abençoe você. Amém. Boa noite. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Próximo programa a gente está junto. Deus abençoe.